Saudações, queridos irmãos. Sejam bem-vindos mais uma vez a um estudo sobre a história da mensagem da vara do pastor. Vamos seguir analisando os fatos históricos de uma fonte neutra, né? Que podemos identificar, qualquer um pode identificar. Como já falei para vocês nos estudos anteriores, a fonte que estamos usando é a Wikipédia, em inglês, tá? Está em inglês. Em português não tem muitas informações, tá? Tem poucas informações. Nós estamos analisando as fontes aí no original em inglês. E também a mensagem surgiu nos Estados Unidos, onde tem os documentos originais, as cartas, as reuniões, etc, etc. Também a mensagem, todo o conteúdo da mensagem está no idioma inglês, tá? Em espanhol também, francês, e boa parte também está sendo traduzida no português. Muito bem. Chegamos na última parte falamos da audiência que o TEF teve com os líderes da igreja. E falamos também que desde o início, o irmão Victor Utef nunca teve a intenção de esconder a mensagem da liderança. Na verdade, antes mesmo de publicar o primeiro volume da vara do pastor, ele foi e entregou 33 cópias em manuscrito para os nossos líderes. Então não houve assim a intenção de esconder a mensagem, de fazer um movimento separatista dentro da igreja adventista. Não houve e não há essa intenção até hoje, tá? Com aqueles que realmente estão estudando os escritos originais do TEF. Agora tem pessoas que pegam esses escritos e aplicam do jeito que eles querem. Igual que eles fazem com a Bíblia e os escritos de Ellen White. Muitos fazem isso, né? Até pessoas que com pouco entendimento e talvez com malícia, né? Não estamos aqui para julgar ninguém, que usam os escritos de Ellen White para dizer que a igreja adventista é Babilônia. Uma coisa absurda, mas tem pessoas assim, né? Infelizmente. Então, aqueles que estudam a mensagem da vara, no seu contexto, no seu conteúdo, né, original, sempre vai defender a igreja adventista do sétimo dia como a verdadeira igreja de Deus, né? A qual ele está prestes, o próprio Senhor está prestes a purificar. Então houve essa audiência, né, que falamos no último vídeo. Eu não vou entrar mais em detalhes sobre isso. Se você quiser, leia a segunda parte que falou disso aí, né? Essa é a carta, né, que a igreja enviou para os participantes, inclusive para o TEF, e as condições dos estudos, né? Eles escolheram o TEF escolheu 5 temas, né? A colheita, Ezequiel 9, a besta do leopardo de Apocalipse 13, Uzias capítulos 1 e 2 e Mateus capítulo 20, tá? Então aqui já não vou entrar nesses pormenores, esses detalhes da última parte do estudo, que é a parte 2. Agora vamos na terceira parte. Bom? Então uma coisa importante, um fato importante é que os acontecimentos dos primeiros anos do movimento davidiano fornecem, isso é segundo a Wikipédia, fornecem até certo ponto alguma percepção das razões pelas quais a controvérsia continua ainda hoje na igreja adventista do sétimo dia. Nós explicamos o porquê, ok? O TEF escolheu 5 temas. Após a apresentação de cada tema, o comitê selecionado pode se retirar para consultas e pode então apresentar suas provas de erros nos ensinamentos do irmão Utef. Provas estas a serem extraídas apenas da Bíblia e do espírito de profecia, tá? E após o primeiro estudo, se após o primeiro estudo erros puderem ser comprovados pela autoridade mencionada acima, estudos adicionais não devem ser dados. Então, isso foi o acordo. Apresenta o estudo, vamos nos retirar, né? Vamos analisar o conteúdo do estudo e se caso nós encontramos erros, então não tem mais estudo. Esses erros têm que ser
apresentados, né, usando a Bíblia e o espírito de profecia. Então o TEF apresentou primeiro o estudo, o painel mandou ele continuar com mais estudo, ao que o TEF respondeu que não, o acordo não foi isso. E eles abruptamente, diz a Wikipédia, eles pararam as reuniões e até hoje nós temos esse problema na igreja adventista com a mensagem dos davidianos, a mensagem da vara do pastor. Então aí, algo que começou mal, né? Eu vejo, não da parte do TEF, é da parte da liderança, é aí que foi o erro, né? Tá certo? E se isso de maneira independente, né? Neutra, estou falando. Qualquer pessoa que chega à igreja adventista com uma mensagem, tem que apresentar a liderança e a liderança tem que ouvir, a ver se tem base, né? Se condiz, porque Deus pode falar de diversas maneiras a seu povo. E o povo tem que ouvir. Não bobagem, não acusações. Se a pessoa vem com uma mensagem, tem que analisar para ver se a mensagem bate ou não, tá? Mas isso não aconteceu com a mensagem da vara do pastor. Vamos seguir agora com o nosso tema, ok? Mais uma vez, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, A Voz de Ezequiel 9, um canal especialmente dedicado para estudar, apresentar profecias para esses últimos dias. Terceira Guerra Mundial, os 7 selos, 7 trombetas, Ezequiel capítulo 9, selamento dos 144.000, a colheita, etc, etc. Mensagens maravilhosas para a igreja do Senhor e para todos aqueles que realmente estão buscando a verdade bíblica, a verdade profética para esses últimos dias. Vamos seguir agora com o relato da Wikipédia, ok? Embora tivesse sido forçado a sair da igreja adventista do sétimo dia, o TEF não tinha intenção de sair dela. Como a liderança da igreja havia rejeitado sua mensagem, ele a levou ao povo com grande sucesso. Em 1934, seus esforços evangelísticos começaram a dar frutos. Vários milhares de adventistas aceitaram a doutrina de UTEF na vara do pastor. Sua mensagem começou a ter um impacto considerável na igreja adventista. Isso não é eu que estou falando. A própria história, né? Que naquela época contava com menos de 250.000 membros. Isso está nos anos 30, né? Em todo o mundo. Em 1934, o TEF formou a Associação Publicadora Universal. Embora ele não tivesse intenção de formar sua própria igreja, ele desejava usar todos os meios ao seu alcance para divulgar sua mensagem dentro da igreja adventista do sétimo dia. Ele queria divulgar a sua mensagem, porque na intenção do TEF, na sua visão das coisas, ele vê que Deus enviou essa mensagem para seu povo e ele, como fiel à sua missão, ele usava todos os meios disponíveis naquela época para alcançar os membros da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E a própria Wikipédia e os relatos que nós encontramos nos registros da vara do pastor prova que ele levou a mensagem com muito sucesso, okay? Alcançando todos os membros praticamente, e vários milhares de adventistas nos Estados Unidos e fora começaram a abraçar a mensagem. Ele via a igreja adventista abandonando suas crenças, estou aqui nessa linha aqui, suas crenças sobre as quais ela havia sido fundada 100 anos antes, ou seja, nos anos 30 e 40, e via a sua mensagem como um método para resolver as muitas divergências doutrinárias que haviam surgido quando a igreja se expandiu no século XX, após a morte de Ellen White, o pioneiro de Ellen White. O primeiro capítulo do livro de UTEF, A Vara do Pastor, tratava dos 144.000 do Apocalipse capítulo 7. Então o primeiro livro foi assim, ele tratava esse assunto dos 144.000. Nada de fundar outra igreja, nada de tirar pessoas dentro da igreja adventista, nunca foi a intenção. E
os que realmente defendem os escritos de UTF, deve ser a intenção deles, tá? Nunca de chamar a igreja adventista de Babilônia, de desrespeitar os nossos líderes, né? Falar a verdade, sim, tá? Mas sem desrespeitar eles. Porque imagina, se você tem respeito para um prefeito da tua cidade, para um vereador, para um policial, para alguém que está no escritório do Estado, para o presidente do país, imagina se você deve ter respeito para um pastor da igreja do Senhor, para um oficial da igreja do Senhor. Tem que haver respeito. Tem que haver respeito. Entendeu? Respeito para todo mundo e especialmente para os oficiais da igreja do Senhor que está na frente da igreja. Lembrem, se você está desrespeitando a autoridade, tanto no âmbito secular, fora da igreja, e no âmbito espiritual, você está infringindo a palavra do Senhor. Temos que respeitar, né? Porém, o respeito não quer dizer ficar calado, fechar os olhos, baixar a cabeça e engolir tudo. Temos que falar a verdade, sim, muito respeito, com amor e com mansidão. E se a pessoa não quer ouvir, não precisamos estar forçando. Isso é antibíblico, forçar. Deus não faz isso, Deus não obriga ninguém. Mas devemos anunciar a todos aqueles que quiseram ouvir que Deus está prestes a fazer um juízo dentro da igreja dele, da sua própria igreja. Tá? O auge da força e da atividade davidiana ocorreu no início dos anos 50. Em meados da década de 1950, seus assinantes regulares, ou seja, aqueles que recebiam a literatura, né? Seus assinantes regulares, estudantes e devotos podem ter contado com cerca de 100 mil membros, né? 100 mil em todo o mundo, não somente Estados Unidos. Mais de 100 mil. E hoje são centenas de milhares que estudam, né? Centenas, no caso, milhares no caso, né? A gente não sabe o número exato, mas são milhares e milhares que estudam essa mensagem e que abraçam essa mensagem tanto na França, Inglaterra, né? E nos países asiáticos como China, né? Laos, também Filipinas. Na África são muitos países, praticamente toda a África, tá? Nos Estados Unidos, no Canadá, no Caribe, República Dominicana, Haiti, Porto Rico, ok? As ilhas também francesas, Martinica, Guadalupe, são muitos países, ok? Onde a mensagem está sendo estudada e dada, né? A mensagem está sendo dada à Igreja Adventista, aos membros da Igreja Adventista, já que a liderança desde nos anos 30 tinha rejeitado a mensagem como heresia. Mas agora, se um membro quiser analisar e ver se a mensagem condiz ou não, tem a liberdade religiosa de pelo menos analisar e fazer como os bereanos, tá? E a Bíblia diz que devemos analisar tudo e reter o que é bom. Os ensinamentos do UTF incluem uma mensagem destinada diretamente aos membros adventistas do sétimo dia, na qual Deus terá um julgamento sobre o seu povo, Ezequiel 9, e terá uma purificação em sua igreja, resultando nos 144 mil sobreviventes. Esta crença de um pequeno número de adventistas do sétimo dia eventualmente sobrevivendo ao julgamento de Deus não foi exclusiva de UTF. Ou seja, essa crença de que um pequeno número ia sobreviver ao julgamento de Deus não é nada exclusivo do UTF. Ellen White, vou continuar aqui a Wikipédia dizendo, Ellen White tinha feito declarações semelhantes. Eu coloquei entre colchetes a referência, Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 608 e 609, onde Ellen White diz só apenas uma pequena porção, ou seja, um número pequeno de adventistas sobrevivendo eventualmente um julgamento, não foi o TEF que trouxe isso à igreja. Já Ellen White falava disso, né? Continua a Wikipédia dizendo. Eu estou só lendo uma fonte da Wikipédia. Depois eu vou colocar o dia e o ano que foi publicado esse material, tá? Eu não estou vindo aqui para dizer, vai lá no Google. Eu fiz minha tarefa. Eu estou apresentando para vocês de uma maneira neutra,
tá? Neutra. Esses sobreviventes do julgamento são para finalizar a obra final de Deus na história da Terra. Okay? A obra final de Deus na história da Terra e, consequentemente, converter os não adventistas do sétimo dia em todo o mundo, o remanescente, para a guarda dos mandamentos e a adesão do sábado, a adesão ao sábado, compondo a grande multidão de Apocalipse capítulo 7, verso 9. Esta mensagem é conhecida como a mensagem do alto clamor. Isso é a Wikipédia resumindo os ensinamentos de UTF, né? Selamento de um pequeno número, 144 mil, na Igreja de Deus, Adventista, e que ele não foi o único essa ideia não é exclusiva de UTF, Ellen White também tinha feito declarações semelhantes, e eu coloquei uma dessas declarações, que está em Testemunho para a Igreja, volume 1, 608 e 609, e que esse remanescente também ia pregar a mensagem da grande multidão. A Wikipédia dando um resumo dos ensinamentos da vara. Embora a Igreja Adventista não tenha tido nenhuma posição oficial sobre os 144 mil e seu grupo irmão de aqueles que acompanham eles, ou a grande multidão de Apocalipse capítulo 7, verso 9, ela rejeitou o ensinamento de UTF de que os 144 mil crentes de Apocalipse 7 e 14 eram adventistas e que a grande multidão era formada por cristãos não adventistas. Então eles rejeitaram. Ok? A Wikipédia diz, mesmo assim, uma posição oficial sobre os 144 mil e a grande multidão, pelo menos naquela época, eles rejeitaram a mensagem de UTF. Continua o texto. Em 12 de março de 1934, a vara do pastor foi oficialmente organizada. O TF argumentou que isto foi feito porque o acordo de Thornton estipulava que o Comitê da Associação Adventista do Sétimo Dia deveria ter respondido a seu primeiro estudo em aproximadamente 24 horas, e várias semanas haviam passado sem nenhuma comunicação do comitê após o adiamento abrupto da reunião. Ou seja, eles adiaram de maneira unilateral, de maneira abrupta, ou seja, seca, a reunião, e o TEF esperou várias semanas e, como não fizeram nada, ele teve que organizar oficialmente o movimento, a organização. Não a igreja, não é uma igreja, é para pregar a mensagem, como o próprio UTF falou. A Igreja Adventista do Sétimo Dia respondeu que ele foi informado do encerramento do primeiro estudo, que ele foi informado no encerramento do primeiro estudo que o comitê precisaria de tempo para estudar e comparar notas. Em 1937, a organização tomou uma forma mais definida, nomeando 9 pessoas para formar um conselho executivo, listando secretários de campo e outros oficiais e compondo uma constituição e estatutos sob o nome Associação Geral dos Adventistas da Vara do Pastor do Sétimo Dia, ou Associação Geral dos Adventistas do Sétimo Dia da Vara do Pastor, né? Seria uma tradução melhor, né, em português. Em 1942, o nome da organização foi oficialmente alterada para Adventista Davidiano do Sétimo Dia, e 3 folhetos de organizacional foram emitidos no início de 1943, identificando componentes adicionais da Associação Davidiana da organização existente. A organização ficou conhecida como The General Association of Davidian Seventh-day Adventists, que seria, em português, a Associação Geral dos Adventistas Davidianos do Sétimo Dia, ou dos Adventistas do Sétimo Dia Davidianos, né? Eles fizeram essa associação geral. Também foi chamada The Davidian Seventh-day Adventists, ou Associação dos Adventistas do Sétimo Dia Davidiano.
é um dos seus folhetos organizacionais. Então, vários nomes aí, várias mudanças de nomes, né? Com o intuito de levar a mensagem com sucesso, tá? E muitos usam isso como sendo uma igreja, mas a vara não defende uma nova igreja. Sempre ela diz que Deus vai selar os 144 mil na sua igreja, como você pode ver aqui, né? Ok? Ok? Esta crença de ok? E terá uma purificação em sua igreja, resultando nos 144 mil sobreviventes. E essa crença também, Ellen White, né? Segundo o Wikipédia, tá? E segundo Testemunhos para a Igreja, volume 1, que também somente um pequeno número. Então, essa questão de pequeno número, 144 mil, etc., isso não vem do UTF, né? Ele somente estava... ele trouxe uma mensagem com mais explicação, né? Segundo o meu ver, sobre esse evento do selamento dos 144 mil. Então, nunca foi a ideia de formar uma nova igreja, ok? É uma mensagem para a igreja adventista, para anunciar um juízo prestes a acontecer, tá certo? Vamos seguir aqui. Tá? Muito bem, eu creio que vocês estão entendendo o motivo desses estudos, para mostrar para todos o que realmente aconteceu com a mensagem da vara do pastor. Estamos na terceira parte, né? Seguimos. Logo depois de se organizarem em 1934, os líderes da vara do pastor começaram a desejar um lugar maior e mais central para estabelecer a sede. Em abril de 1935, foram comprados 189 acres nos arredores de Waco, Texas. E depois, em 1937, foram acrescentados mais 186 acres de terra, ou seja, é uma propriedade muito enorme, onde eles colocaram o centro Monte Carmelo, que ainda existe no lugar original. Não naquele local que depois da morte de Utef, a sua mulher foi lá, comprou em Ike, Texas, ou Elk, Texas, tá? De onde surgiu lá o ramo davidiano. O local ali que está aqui, onde ele comprou, boa parte dessa terra agora está nas mãos da cidade de Waco, né? Está nas mãos das pessoas que compraram lá, né? Depois da morte dele. Mas ficou uma pequena parte, né? Um dos escritórios, dos prédios que ele construiu, está ainda com a sede oficial da mensagem da vara do pastor, que não tem nada a ver com aquele grupo lá do ramo davidiano, David Koresh, que a mulher dele, depois que ele morreu, né? Depois que o Tef morreu, a sua mulher apostatou, fez um monte de coisa, que não tem nada a ver com com esse local, que está até hoje bem reconhecido, que é referência mundial para a vara do pastor. Em todos os países eles sabem que está esse local onde estava realmente o irmão Utef, no sítio original do Monte Carmelo, tá? Onde tinha comprado de mais de quase 400 hectares, né? Quase 400 acres, perdão. Quase 400 acres de terra, ok? Ainda existe uma parte que está onde está a mensagem, a sede mundial da mensagem. Nada a ver com David Koresh, tá? Nada a ver. Mas na frente eu vou provar para vocês isso aí. Ok? Porque, geralmente, quando fala de Davidiano, ou de Davidians em inglês, Davidian, ou Davidianos em português, quando falam disso, eles relacionam imediatamente com David Koresh, com o cerco de Waco, etc. E esquecem realmente que existe um escritório mundial da mensagem, respeitado pelo governo dos Estados Unidos, com pessoas, né, responsáveis pela mensagem, que não são bicho de sete cabeças, são cidadãos americanos respeitados, tá? Na verdade, tem várias matérias da Universidade de Texas, né? Várias matérias em inglês, onde eles viram lá na sede mundial e real. Tem uma sede falsa, tá? Tem um grupo falso, ramo davidiano, que não tem nada a ver com a mensagem original da vara,
que defende a Igreja Adventista como sendo o povo de Deus, a Igreja do Senhor, que tem o propósito de levar uma mensagem de advertência, de repreensão, uma mensagem do selamento. Isso sim existe. Pode ser que você não concorde, pode ser que você não aceite a mensagem, mas pelo amor de Deus, não fale mentira. Um dos mandamentos diz que não devemos levantar falsos testemunhos, e nós somos adventistas, não guardando os 10 mandamentos. Então, como um adventista do sétimo dia pode estar difamando, denigrindo, falando coisas sem primeiro investigar? Temos que investigar antes de falar. Okay? Isso chama-se prudência. Prudência. Porque na internet tem todo tipo de informação, né? Dependendo de onde você vai procurar, tá? Se você quer denegrir a igreja adventista, dizer que é uma seita, é uma igreja falsa, que tem uma Maria, como dizem, né? As pessoas dizem, os adventistas têm uma Maria. Os católicos têm a Virgem Maria, os adventistas têm a Ellen White como uma Maria, tipo uma deusa. Vai encontrar todo tipo de informação, mas você tem que saber a fonte, onde você vai pesquisar, tá? Pesquisa em fontes confiáveis, né? Tá? Fontes neutras, ok? E pesquisa com os amigos da mensagem também, perguntando, não só com os inimigos que vai falar todo tipo de coisa. E às vezes mentiras junto com a verdade, né? Então você vai ficar mais confundido. Vamos seguir agora com mais um slide, depois vamos encerrar essa terceira parte. Victor Utef morreu inesperadamente aos 69 anos de idade, no dia 5 de fevereiro de 1955, em meio à campanha de caça. Sua morte causou uma luta imediata pelo poder e fraturou a organização da vara do pastor em várias facções. Infelizmente isso aconteceu, tá? Aconteceu. Morreu e vários grupos começaram uma briga para o poder, começando com a própria mulher. A viúva de Utef, Florence Howard, ou Utef, a viúva de Victor, Florence Utef, a secretária da associação, procurou imediatamente expulsar E.T. Wilson, que havia sido pessoalmente nomeado vice-presidente da associação por Utef durante o processo de organização de 1934 e que se tornaria presidente em exercício por falta do presidente, que era Utef. Florence Utef convocou uma reunião do Conselho Executivo no dia seguinte à morte de seu marido, com Wilson ausente por motivo de doença. Na ausência de Wilson, Florence Utef convenceu com sucesso o Conselho Executivo a nomear ela como vice-presidente e remover Wilson. Seu argumento se baseou na afirmação de que estas ações estavam em harmonia com as recomendações feitas pelo irmão Utef antes da sua morte. Esse pedido parecia tão incomum que, em uma reunião no dia seguinte, um membro do Conselho Executivo desafiou ela a fornecer provas para sua reivindicação. Não, com certeza ela falou mentira. Ela mentiu deliberadamente. Utef nunca falou isso. Se tivesse também para falar, ele teria escrito, já deu isso escrito. Ou colocar uma das cláusulas da Constituição lá. Aí não falou isso. Foi mentira dela mesmo. Mas na frente ela vai falar mais mentira, né? Até colocou uma data para a volta de Jesus, coisa que o espírito de profecia proíbe, e também a vara do pastor não coloca nenhuma data. Só ela botou data mesmo. Ok? Apesar de reconhecer que ela não pode fornecer nenhuma prova, o Conselho Executivo cedeu e continuou a manter seu pedido. Uma vez estabelecido como vice-presidente, a senhora Utef anunciou que tinha alguma mudança processuais em mente e aumentou o poder de veto do vice-presidente. Vários meses após a morte de Victor Utef, o membro da vara do pastor, Benjamin Roden, começou a afirmar que tinha recebido novas revelações de Deus
e que ele deveria ser reconhecido como o novo líder da vara do pastor. Aí vai surgindo pessoas aí para dizer que sou profeta, que sou o novo profeta, o novo líder, etc. Né? E aí vai, né? Lista vai. Mas sempre as pessoas que estudam a vara do pastor vai estudar as mensagens originais do Vitor. Todos aqueles que vieram depois não vieram com nada novo, só coisas absurdas, coisas que não tem nada a ver. Inclusive esse grupo aí de Warden começaram a pregar sobre para guardar as festas lá, tabernáculo, festas do Yom Kippur, as festas judaicas lá. São coisas absurdas que não está nem no espírito de profecia, nem na vara, só na cabeça deles. Então eu sei que vieram muitas pessoas dessas. Então na terceira parte vamos falar disso aí. Vamos falar disso, dessa parte ali desses fanáticos que estão fazendo, infelizmente, ok? Que vieram depois do TEF. Ok? Muito obrigado por sua participação, por sua paciência de estar ouvindo essa mensagem e analisar. Você tem que analisar. Não deixe que ninguém analise esse importante assunto por você. Você tem que analisar, tá? Que Deus abençoe. Até a próxima parte, que vai ser a quarta parte sobre a mensagem da vara do pastor. Até a próxima.